Graça e paz. Quando você quer escolher um filme para assistir, você começa a procurar em plataformas de streaming, não é isso? Existem bastante por aí. E quando não encontra, fala, eu estou querendo algo mais barato, vou lá no YouTube e a gente começa. Mas isso é coisa nova. Antigamente, existiam outras formas para se assistir alguns seriados ou programas. O canal aberto, mas aí depois tivemos a oportunidade de assistir alguns filmes por algumas fitas de vídeo VHS, não é isso? Quem aqui foi em locadora alugar? Nossa, quanta gente! E fala quando eles diziam assim, promoção de final de semana. Mas tem que ir na igreja? E se você assistir em 24 horas e devolver, você tem desconto. Você chegava lá, a pessoa que te atendia, a primeira coisa que perguntava, rebobinou, não era isso? E pagava se não tivesse rebobinado, hein? Ok? Aí depois vieram os DVDs. Isso foi sendo mudado com o decorrer do tempo. E uma das coisas que as pessoas mais assistem são televisões, né? A televisão, e durante muitos anos foi novela, correto? E tem uma novela que aconteceu no início desse século, onde existia uma trama e um drama que envolvia o Brasil e envolvia Marrocos. Tchanã! Tinha uma artista principal chamada Jade. Qual era o nome? O Clone. Discutiam um tema que era um tema de grande relevância na época, que era a questão dos clones, que estava em grande discussão, e falava muito sobre dependência química, falava sobre questões transculturais. Mas sabe o que eu quero chamar a atenção? Eu quero chamar a atenção para que a gente entenda que esta arte produzida nos influencia muito. E a gente assiste e começa a copiar, imitar. Existiam duas expressões muito fortes em árabe que eles usavam tanto na novela que as pessoas trouxeram para os seus dias. Você se lembra de alguma? Qual? Inshallah. Uma expressão árabe que significa mais ou menos que dê certo, que Deus faça isso acontecer. Tomara, se Deus quiser. Uma outra expressão, maktub, que significava, está escrito, tipo assim, vai acontecer. As pessoas foram trazendo isso. Por que eu chamo a atenção dessa questão? É porque nós muitas vezes pegamos a palavra de um outro lugar, de uma outra cultura, trazemos para a nossa cultura e às vezes não conseguimos entender a complexidade dessa palavra. Então eu te convido a fazer a leitura de um texto bíblico comigo, que é o texto bíblico de Gênesis, capítulo 12. E vamos ler os versículos 1 a 4. O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra,
da sua parentela e da casa de seu pai. Vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Há uma outra expressão árabe que eu quero chamar a atenção aqui. Não era muito utilizada nessa novela, que é a expressão Yalá. Poucas vezes. E essa expressão me chamou muita atenção porque eu tive um professor que viveu num ambiente de judeus e árabes, e ele disse, ela é muito utilizada para dizer assim, vamos, anda. E ele dava aula para a gente, e quando ele queria que a gente fosse mais rápido, ele falava assim, yala, 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 vamos. Quem sabe você também use algumas expressões para dizer, vamos. Alguns falam, vaza, não é assim? Outros dizem assim, casca fora. Outros dizem, toma o rumo, taca a marcha, vaza na braquiária. É para dizer assim, ó, está na hora. Vamos, é agora. Eu tenho um cunhado que ele foi reduzindo a expressão que nós acostumamos falar, né, que é, vamos embora. É natural a gente, ao invés de falar vamos embora, falar vamos embora. Aí a gente diminui mais um pouquinho, vamos embora. Aí a gente diminui mais um pouquinho, bora. Ele só fala assim, bó. Quando fala isso está na hora. Por que eu trouxe essas expressões para dizer que existem formas diferentes para dizer chegou a hora e agora é agora. E há uma palavrinha hebraica que é o texto que nós fizemos a leitura aqui, que é a expressão lech lechá. É esse comecinho do texto que nós fizemos a leitura, onde diz, saia. Essa é a expressão utilizada no texto sagrado. Saia. Lech lechá. Não vou trabalhar aqui a questão gramatical, mas dizer assim, esse texto, de forma específica, esta expressão diz assim, vai, mas vai agora, mas vai por você mesmo. Ou seja, eu estou te dando a dica para partir, mas você tem que ir por você mesmo. Não é esse só, vai. Mas é um vai mais complexo. Esse sai daqui, vai decida por isso, mas decida por você. Vai por você mesmo. É dizer, você vai começar uma jornada, mas que não é só uma jornada física. Tem gente que gosta de pedalar, não é? E olha, vai embora com Deus. Pedala bastante, corre bastante.
Uma coisa é essa jornada física, outra coisa é a decisão de ir fazer. Eu não passo na primeira, esse é que é o problema. Porque para começar de verdade precisa de decidir começar. E esse termo está dizendo isso. É hora de você decidir. Decidir para então cumprir. Esse sai não é um simplesmente larga tudo e vai. Eu estou te desafiando, mas você precisa de tomar essa decisão. Essa decisão é sua. Esse Leclerc diz isso. Vai, mas antes de ir, pense que você tem que assumir os desafios dessa ida. Mas lá no final, usa a mesma raiz da palavra utilizada lá no comecinho. Porque quando Deus disse para Abrão, vai, ou melhor, sai, lá no finzinho, usa a mesma palavra e diz, Abrão foi, mas Abrão saiu, ou seja, Abrão decidiu, Abrão assumiu com seriedade o desafio de Deus. Mas imaginem que não era uma tarefa fácil. Assumir o projeto de Deus não é nada fácil. E muita gente na história já tentou justificar. Correto? Vamos lembrar de gente boa na Bíblia que justificou? Moisés disse o quê quando foi desafiado? Eu tenho dificuldade de comunicar. O Jeremias disse o quê? Eu sou uma criança. Ou seja, não tenho idade ainda para falar em público. Justificar o chamado de Deus é uma das coisas que mais acontecem no decorrer da história. Mas Abrão depois se torna Abraão. É o exemplo daquele que, ao ouvir o chamado de Deus, decide cumprir e vai. Mas no que implica assumir o sim de Abrão? Gente, ele era idoso, e bem idoso, e bota idoso nisso. Ele estava quase alcançando a irmã Ceci. Certo? Quando foi desafiado. E olha, imagina o que é para dizer para uma pessoa assim: eu quero que você deixe a sua terra. Você se lembra de espaços geográficos que marcaram a sua vida? E não é fácil romper com espaços geográficos, de costume. Imagina que quando novo já não é fácil. Imagina uma vida toda vivendo num espaço geográfico, onde ali você conhece tudo sobre a natureza, a relação com tudo que existe naquele lugar, e alguém, ou o próprio Deus vem e fala: eu quero te desinstalar deste lugar de segurança. Não é fácil. Deixa a tua terra, um lugar de segurança. 2, fala, deixe a tua pátria, um lugar de segurança, ligado à questão de cultura. Gente, como é difícil quando você está numa cultura diferente da sua. A sua insegurança
os seus medos, sair daquilo que você viveu a vida toda para viver o diferente. E Deus diz para Abrão: deixa isso. Deixar o clã, deixar o espaço maior, os parentes. Fala assim, e deixa a família. O círculo mais íntimo. Porque eu tenho um desafio para você. E o meu desafio significa que você realizará uma obra importante. E aí então vem os versículos entre um sai e o saiu. Que é dizendo: eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. É mais ou menos na linguagem da juventude dizendo: estamos juntos, não te largo, estou com você, até o final, juntos. Deus diz: eu vou te abençoar, e eu vou cuidar de você de tal forma, que eu vou dar aquilo que você mais sonha, porque ele, idoso como era, não tinha filhos. E Deus vem com uma conversa: farei de você uma grande... Tá de brincadeira, não é mais ou menos assim que a gente falaria? Tá de brincadeira. Mas Deus diz: eu vou te abençoar. Eu vou transformar a sua história. E quero dizer, para além disso, outras nações serão abençoadas através da sua descendência. Tem coisa que é difícil de acreditar, por isso é somente pela fé que isso acontece. Vivemos num mundo marcado pela razão. Os últimos 300 anos, o que marca o raciocínio, a forma de conhecimento, o jeito de ser, é o raciocínio científico. Se prova, então é verdade. E nós perdemos, ou fomos perdendo aos poucos, a sensibilidade das verdades ligadas à fé, à esperança, e que está para além de uma comprovação científica. Aqui, Deus não precisou de provar para Abrão. Deus desafiou, Deus fez uma promessa, e depois o decorrer do livro é o cumprir da promessa de Deus na vida de Abrão. Quando estudamos Gênesis, vemos que de 1 a 11, trata-se da história da criação do homem e dos desvios do ser humano para viver o projeto de Deus. Mas do capítulo 12 em diante, é a narrativa de um Deus que vem ao encontro do ser humano para restaurá-lo, e Abrão é desafiado a ser o patriarca que dá início a tudo isso que eu e você pregamos hoje pela fé. A restauração deste homem, que tem seu ápice em Cristo Jesus, que morre e ressuscita. Vamos celebrar isto hoje. Por isso, quando assumimos a responsabilidade da missão de Deus,
somos chamados a viver um projeto para além das nossas perspectivas, e isso não é fácil. Por isso o desafio de Deus a Abrão pode ser exemplo do desafio de Deus a mim e a você. Pode não ser sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar. Mas pode ser algumas coisas que nos desinstale de certos confortos. E como é difícil isso. Como é difícil responder: eis-me aqui, Senhor, usa-me como quiseres. Nós estamos no período da Quaresma. Olha que mesa bonita. Nos lembrando que este é um tempo de expectativa, um tempo de preparo para a celebração da maior festa do cristianismo, a ressurreição de Jesus. E é um chamado a nos prepararmos e a prepararmos a celebração. O texto proposto para hoje como primeira leitura e que eu estou utilizando para pregar, é um desafio para mim e para você, de uma caminhada. Caminhada, pastor Edivaldo sempre cita isso, rumo a Jerusalém. E é cheio de decisões para serem tomadas. E há momentos que Deus chega diante de mim e de você e diz: é importante ser desinstalado de alguma coisa. Como isso é difícil. E eu te convido então, neste momento em que nos preparamos para a ceia do Senhor, a imaginar Deus dizendo para você: sai. E Ele diz assim: estou com você. Estamos juntos. Não te largo. Mas cabe a você o sair. Não é um sair irresponsável, não é um sair de qualquer jeito. É um sair porque Deus mandou sair. Para onde é que Deus está dizendo para você: vai, bó? Eu não sei. Mas quero te convidar a orarmos agora e aproveitarmos essa Quaresma para dizer: Senhor, quero estar sensível ao que o Senhor quer realizar através de mim neste mundo. Eu não sei, Senhor, mas eu topo. Feche os seus olhos.